A recepcionista olhou diretamente através dele como se ele não estivesse ali. Rafael Augusto Carvalho estava parado na entrada do restaurante, com a confirmação da reserva aberta na tela do celular, observando a jovem conduzir mesa após mesa, enquanto fingia que ele não existia. Ele era um empresário bilionário, CEO de uma grande empresa de tecnologia, alguém que fechava negócios de milhões com uma única ligação. Mas naquela noite de Réveillon, em um restaurante familiar de preço acessível e completamente lotado, ele era invisível. Com licença, disse pela terceira vez. Eu tenho uma reserva. Carvalho. 7 horas. Ela lançou um olhar rápido que passou por ele sem qualquer reconhecimento. Estamos totalmente lotados hoje. Talvez seja melhor procurar outro lugar. Mas eu fiz essa reserva há 2 semanas. Ela virou as costas e foi embora. Rafael permaneceu ali sentindo algo se partir dentro do peito. Quando isso tinha começado, quando as pessoas passaram a olhar através dele em vez de realmente vê-lo. Sua secretária sempre cuidava das reservas em restaurantes caros. Seu motorista o levava a jantares de negócios, onde todos sabiam seu nome e o tamanho de sua fortuna. Mas ali sozinho, tentando apenas ter um jantar normal de Ano Novo, ele não era ninguém. Ele observou famílias rirem juntas em suas mesas, casais darem as mãos sobre toalhas brancas, crianças desenharem em folhas de papel, enquanto os pais sorriam. O calor de pertencer a algum lugar parecia brilhar ao redor deles como uma luz que ele não conseguia tocar. Então uma mãozinha acenou para ele, para uma menina pequena com o cabelo preso em 2 coques e vestindo um vestido vermelho vivo, estava em pé sobre a cadeira acenando com entusiasmo. A mãe dela, uma mulher negra, bonita, usando um suéter azul, virou-se para ver para quem a filha estava chamando. E quando os olhos da mulher encontraram os dele, algo passou entre os dois. Talvez reconhecimento não de quem ele era, mas do que ele estava sentindo. Então, ela se levantou e caminhou em sua direção. Você já se sentiu completamente invisível, mesmo estando em um lugar cheio de gente. Se essa história tocar seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Conte pra gente quando foi a última vez que a bondade de um estranho mudou o seu dia. Do lado de fora, o Réveillon brilhava através das janelas do restaurante. Pessoas passavam apressadas com roupas de festa rindo e chamando umas às outras. Por dentro, o calor e o barulho da comemoração preenchiam cada canto, todos eles, exceto aquele onde Rafael estava parado sozinho e indesejado. Oi, disse a mulher parando diante dele. De perto, ela era ainda mais marcante. Seus olhos castanhos eram gentis, mas carregavam um cansaço que ele reconheceu de imediato. A vida tinha-lhe ensinado a ser cautelosa. Minha filha Sofia percebeu você aqui parado. Temos um lugar sobrando na nossa mesa se quiser se juntar a nós. Rafael piscou. Eu tenho uma reserva. Eu sei, ela respondeu com suavidade. Mas eles não parecem muito interessados em respeitá-la. Sou Carolina dos Santos, disse ela estendendo a mão. Ele a apertou e sentiu os calos na palma dela, mãos de quem trabalha, mãos honestas. Rafael Carvalho. Bom, Rafael. A Sofia está muito determinada a que você se sente conosco. Ela tem 6 anos e quando decide algo, não há como fazê-la mudar de ideia. Carolina sorriu e o sorriso chegou aos olhos. Por favor, vamos ficar felizes em te receber. Algo dentro dele quis recusar, talvez orgulho, talvez o medo de parecer patético. Mas então, ele olhou para a menina que ainda acenava para ele com um sorriso largo e verdadeiro e acabou assentindo. Obrigado. Eu aceito. Carolina o conduziu pelo restaurante lotado até uma mesa pequena perto da janela. Sofia pulava na cadeira quando eles se aproximaram. Mamãe, você trouxe ele, disse Sofia animada. Trouxe sim, meu amor. Este é o senhor Rafael. Só Rafael está ótimo, ele disse sentando-se na cadeira que Carolina puxou. Obrigado por me convidar, Sofia. Você parecia triste, disse Sofia de forma simples. Ninguém deveria ficar triste no Ano Novo. Rafael não soube o que dizer.
Crianças tinham um jeito de atravessar qualquer aparência e ir direto à verdade. Uma garçonete apareceu desta vez, realmente olhando para ele. Posso trazer algo para beber? A água está ótimo. E o mesmo que elas disse ele apontando para Carolina e Sofia. Pode colocar tudo na minha conta. Não, Carolina, disse rapidamente. Não é necessário. Por favor, insistiu Rafael. É o mínimo que posso fazer, vocês estão dividindo a mesa comigo. Carolina o observou por um momento e então assentiu. Tudo bem, obrigada. A garçonete anotou os pedidos e se afastou. Sofia imediatamente começou a contar uma história sobre a apresentação de fim de ano da escola em que tinha feito o papel de uma rena. E Rafael ouviu surpreso ao perceber que estava genuinamente interessado quando foi a última vez que alguém tinha falado com ele sobre algo que não fossem margens de lucro ou relatórios trimestrais. E aí o Tomás esqueceu a fala, então eu tive que ajudar, disse Sofia. A professora falou que eu fui uma boa amiga. Isso foi muito gentil da sua parte, disse Rafael. Mamãe diz que gentileza é a coisa mais importante do mundo. Carolina ficou um pouco envergonhada. Acho que já falei isso 1 ou 2 vezes. Você fala todo dia, corrigiu Sofia, fazendo Rafael sorrir. A comida chegou, pratos simples, tiras de frango para Sofia, uma salada para Carolina e um hambúrguer para Rafael. Nada sofisticado, nada parecido com as refeições que ele costumava fazer em restaurantes exclusivos, onde as porções eram minúsculas e os preços absurdamente altos. Mas sentado ali observando Sofia mergulhar os pedaços de frango no ketchup, enquanto falava sem parar sobre a melhor amiga da escola, Rafael, percebeu que estava se divertindo mais do que em muitos anos. O que você faz? Rafael, perguntou Carolina durante uma pausa no monólogo de Sofia. Eu dirijo uma empresa, respondeu ele, mantendo a explicação vaga. A área de tecnologia. É exigente. É por isso que você está sozinho hoje. A pergunta foi gentil, mas direta, e Rafael apreciou o fato de ela não ter rodeios. Eu estou sempre sozinho, admitiu. Trabalho a maior parte do tempo. Não tenho muitos amigos. Família é complicado. Ele parou surpreso com a própria sinceridade. Desculpa, isso provavelmente é mais do que você queria saber. Não peça desculpa pela verdade, disse Carolina. Eu entendo. Estar sozinho nem sempre é uma escolha. Ele quis perguntar a história dela, mas Sofia puxava sua manga mostrando a folha de desenho que o restaurante tinha dado. Ela tinha desenhado 3 pessoas sentadas à mesa. Somos nós, explicou. Você, eu e a mamãe. Algo apertado no peito de Rafael se afrouxou. Quando tinha sido a última vez que alguém o incluíra em um retrato de família, mesmo que fosse um desenho feito com giz de cera, eles conversaram durante todo o jantar, a conversa fluindo com muito mais facilidade do que Rafael esperava. Carolina contou que trabalhava como segurança noturna em um prédio comercial no centro da cidade. Fazia a maior parte dos turnos à noite, o que significava levar Sofia para a escola de manhã e dormir durante o dia. Era difícil, ela admitiu, mas pagava as contas. E algum dia eu quero voltar a estudar, disse. Talvez virar professora. A professora da Sofia, a dona Patrícia, faz tanta diferença na vida das crianças. Eu gostaria de fazer isso também. Você seria ótima, disse Rafael falando com sinceridade. Ele conseguia imaginá-la. Carolina, vestida de verde claro, cercada por crianças que a adoravam. E você, ela perguntou. Você gosta do que faz? Ele pensou na pergunta com cuidado. Eu gostava. Ou achava que gostava. Ultimamente parece que estou só repetindo movimentos, criando coisas que ninguém precisa, ganhando dinheiro que eu nem gasto, morando em uma casa grande demais para uma pessoa só. Parece solitário. É. Sofia, percebendo o clima, estendeu a mãozinha por cima da mesa e deu um tapinha na mão dele. Não fica triste, Rafa. Você está com a gente agora. A simplicidade daquela gentileza quase o desarmou. O restaurante começou a contagem regressiva para a meia-noite. Ao redor deles, as pessoas se levantavam puxando quem amavam para perto. Carolina colocou Sofia no colo.
Rafael voltou a se sentir um intruso, mas Carolina sorriu para ele. 10, 9, 8. O restaurante inteiro acompanhou, e Rafael se viu contando também sua voz misturada a centenas de outras. 3, 2, 1. Feliz Ano Novo! O barulho explodiu. Pessoas se beijavam, se abraçavam, comemoravam. Sofia envolveu o pescoço de Carolina com os braços e depois se virou para abraçar Rafael. Ele congelou por um segundo e então a abraçou de volta com cuidado. Feliz Ano Novo! Rafael disse Carolina, erguendo o copo de água. Ele tocou o copo no dela. Feliz Ano Novo! Pela primeira vez em muito tempo, ele falou aquilo de verdade. Eles terminaram a refeição devagar, nenhum dos três, com vontade de que a noite acabasse. Quando a conta chegou, Rafael pagou antes que Carolina pudesse protestar. Você já nos deu tanto hoje, disse ele. Por favor, deixe eu fazer isso. Tudo bem, disse Carolina. Ela não discutiu, apenas aceitou com elegância. Obrigada. Lá fora, o ar úmido da noite envolveu o rosto deles. Sofia bocejou subitamente exausta de tanta emoção. Carolina levantou a filha com facilidade, acomodando-a no quadril. Quer que a gente te dê carona para algum lugar? Perguntou Rafael. Nosso carro está logo ali na esquina, disse Carolina. Mas obrigada. Eles ficaram em silêncio por um momento, meio sem jeito. Rafael não queria que a noite acabasse. Procurava algo para dizer, algum motivo para vê-las de novo. Carolina resolveu isso por ele ao pegar o celular. Posso pegar seu número A? Sofia provavelmente ia gostar de te ver de novo se você quiser. Sim? Respondeu Rafael, talvez rápido demais. Eu gostaria muito. Eles trocaram os números. Sofia, meio adormecida no ombro da mãe, murmurou um tchau. Carolina sorriu para ele mais uma vez. Obrigada por se juntar a nós hoje, Rafael. Espero que este ano seja melhor para você. Já é, disse ele com sinceridade. Ele as observou se afastarem o suéter azul de Carolina, se destacando na noite escura o vestido vermelho de Sofia como um ponto de cor. Pela primeira vez em anos, Rafael sentiu algo parecido com esperança. A mensagem chegou 3 dias depois. Rafael estava em seu escritório, uma torre de vidro e aço, de onde podia ver a cidade inteira se estender abaixo. Deveria estar analisando uma proposta de fusão, mas sua mente voltava insistentemente ao Réveillon, ao sorriso de uma menina e aos olhos gentis de sua mãe. O celular vibrou. Oi, Rafael, é a Carolina. A Sofia pediu para te contar que desenhou outro desenho seu. Desta vez você está usando um chapéu roxo. Espero que esteja bem. Rafael sorriu sem perceber e respondeu. Na hora. Eu adoraria ver. Como ela está? A resposta veio rápido, cheia de energia como sempre. Ela pergunta de você todo dia. Diz, a gente precisa jantar com ele de novo. Eu gosto dele. Quando você pode? Houve uma pausa mais longa desta vez. Rafael ficou olhando para o telefone, se perguntando se tinha sido precipitado demais. Então digitou. Que tal sábado nada chique? Só pizza, talvez? Perfeito. Me avise onde e quando. O sábado pareceu impossivelmente distante. Rafael se pegou checando o celular o tempo todo esperando por outra mensagem. Sua secretária, Dona Beatriz, percebeu. O senhor está esperando alguma ligação importante, senhor Carvalho. Não respondeu ele, depois reconsiderou. Talvez. Assunto pessoal. Beatriz ergueu uma sobrancelha. Em 15 anos trabalhando com ele, nunca o ouvira mencionar nada pessoal. O sábado chegou. Rafael trocou de roupa 3 vezes antes de decidir por jeans e um suéter verde. Casual, mas arrumado. Olhou para si mesmo no espelho do enorme quarto principal e se perguntou quando tinha se tornado essa pessoa nervoso por causa de uma pizza com uma mulher e a filha dela. O restaurante que Carolina escolheu não tinha nada a ver com os lugares que Rafael costumava frequentar. Era uma rede de bairro com toalhas xadrez e balcão de saladas. Crianças corriam entre as mesas enquanto pais cansados tentavam organizá-las.
Era barulhento, caótico e maravilhoso. Carolina e Sofia já estavam lá sentadas em um boxe no fundo. Sofia ouviu primeiro e acenou com entusiasmo. Naquele dia, ela usava um vestido amarelo vivo, o cabelo preso em 2 coquinhos de cada lado da cabeça. Rafa ela chamou, atraindo olhares das mesas próximas. Carolina se levantou quando ele se aproximou. Usava uma blusa vermelha com jeans, o cabelo preso em um rabo de cavalo simples. Ela estava linda. "Oi", disse ela sorrindo. "Obrigada por vir." "Eu que agradeço o convite", disse Rafael deslizando para o assento à frente delas. Sofia empurrou imediatamente um papel sobre a mesa. "Olha, eu desenhei você." A figura feita com giz de cera usava o que parecia ser um chapéu roxo muito alto e estava ao lado de outras 2 figuras. "Está perfeito", disse Rafael. "Posso ficar com ele?" Sofia assentiu com força. "Mamãe diz que a gente deve dar presentes para as pessoas de quem gosta." "Eu gosto de você." "Eu também gosto de você, Sofia." Eles pediram pizza. Enquanto esperavam, Sofia contou a Rafael sobre a semana na escola. Tinha aprendido sobre pinguins na aula de ciências e agora estava convencida de que eles precisavam ir ao zoológico. "O zoológico parece divertido", disse Rafael, olhando para Carolina. "Talvez a gente possa ir juntos algum dia." "Talvez", respondeu Carolina com cuidado, mas estava sorrindo. A pizza chegou. Enquanto comiam, a conversa fluiu naturalmente. Carolina falou sobre o trabalho sobre as pessoas que via entrando e saindo do prédio comercial. Rafael se pegou falando sobre a empresa dele, simplificando os detalhes para que Sofia entendesse. "Então você deixa os computadores mais inteligentes?", perguntou Sofia. "Algo assim." "Que legal. Dá para fazer um que faça minha lição de casa, Sofia", disse Carolina, tentando não rir. "O que ia ajudar?", Rafael sorriu. "Acho que a ideia da lição é você aprender, não o computador." Sofia suspirou de forma dramática. "É isso que a mamãe diz também." Depois da pizza, eles tomaram sorvete. Sofia escolheu chocolate com granulado colorido. Carolina ficou com baunilha. Rafael escolheu morango e Sofia avisou que era uma excelente escolha. "Rafa", disse Sofia de repente séria, "você vai ser nosso amigo agora." A pergunta o pegou de surpresa. Carolina também pareceu surpresa. "Sofia, querida, a gente acabou de conhecer o Rafael. Essas coisas levam tempo." "Mas ele é legal", disse Sofia. "E ele é sozinho e a gente tem espaço para amigos, né, mamãe?" Carolina encontrou o olhar de Rafael. Ele viu ali incerteza, mas também outra coisa, talvez possibilidade. "Temos espaço sim", disse ela em voz baixa. "Então sim, Sofia", disse Rafael. "Eu gostaria de ser seu amigo." Sofia abriu um sorriso enorme. Crise resolvida. Ela voltou ao sorvete. Eles ficaram no restaurante até Sofia começar a bocejar. Lá fora a noite estava clara e fria. As estrelas começavam a aparecer no céu escurecendo. "Foi bom", disse Carolina. "Muito bom." "Podemos repetir?", perguntou Rafael. "Eu gostaria." Sofia puxou a mão dele. "Você vem ao parque com a gente amanhã. A mamãe me leva todo domingo." Rafael olhou para Carolina pedindo permissão. "Se você estiver livre", disse ela, "sem pressão." "Eu estou livre?", respondeu ele imediatamente. Tinha uma reunião marcada, mas cancelaria. Algumas coisas eram mais importantes. "No parque à beira do rio", disse Carolina por volta das 2. "Estarei lá." Naquela noite, Rafael voltou para a casa enorme e vazia e colou o desenho de Sofia na geladeira. Era a única decoração de toda a cozinha estéril. Ele ficou olhando por um longo tempo para as figuras feitas com giz de cera para a família em que ela o tinha desenhado e sentiu algo mudar dentro dele. Ele não queria mais ficar sozinho. E pela primeira vez, não precisava. No domingo à tarde, o parque à beira do rio estava cheio de vida. Cachorros corriam atrás de frisbees, adolescentes jogavam basquete nas quadras, famílias estendiam toalhas na grama, aproveitando o dia de janeiro surpreendentemente quente. Rafael
Chegou cedo nervoso de um jeito que não sentia desde a primeira reunião do conselho 20 anos atrás. Usava jeans novamente com uma jaqueta azul. Casual normal. Sentou-se em um banco perto do parquinho e esperou. Rafa, a voz de Sofia ecoou pelo parque. Ela vinha correndo em sua direção com Carolina caminhando atrás em um ritmo mais tranquilo. Sofia vestia verde naquele dia brilhante como grama na primavera. Carolina usava jeans e um suéter roxo que realçava o tom quente da pele. Sofia se jogou contra ele num abraço apertado. Você veio. Eu disse que viria, respondeu Rafael abraçando-a de volta. Carolina chegou logo atrás, um pouco sem fôlego. Alguém estava muito animada para te ver. O sentimento é recíproco. Eles caminharam juntos até o parquinho. Sofia correu direto para os balanços. Empurra para mim, Rafa, por favor. Ele olhou para Carolina, que assentiu de forma encorajadora. Ela adora balançar. Só avisando, pode ficar ali por horas. Rafael nunca tinha empurrado uma criança em um balanço antes. No começo ficou desajeitado, sem saber quanta força usar. Mas Sofia foi dando instruções. Mais alto, não tão alto. Assim está perfeito. Carolina sentou-se em um banco próximo observando. Depois de alguns minutos, ela chamou. Posso assumir se você quiser descansar. Estou bem? Respondeu Rafael. E estava mesmo. Aquele gesto simples, empurrar Sofia no balanço, parecia mais significativo do que qualquer negócio que ele já tivesse fechado. Outras crianças iam e vinham. Pais acenavam para ele, presumindo que fosse o pai de Sofia. Ele não os corrigia. Sofia falava o tempo todo contando histórias sobre os colegas de classe, sobre o livro que a professora estava lendo para eles, sobre o gato de rua que tinha visto no beco atrás do prédio onde moravam. A mamãe não deixa eu ficar com ele, disse Sofia triste. Mas eu coloco comida para ele todo dia. Isso é muito gentil da sua parte, disse Rafael. Gentileza importa, respondeu Sofia repetindo algo que claramente era uma lição frequente de Carolina. Depois dos balanços, Sofia quis ir ao escorregador e depois às barras de subir. Rafael a ajudou a atravessá-las ficando embaixo por precaução caso ela caísse. Ela não caiu. Era destemida e capaz como a mãe. O tempo passou sem que Rafael percebesse. Quando finalmente olhou o celular mais de uma hora, tinha se passado. Ele tinha perdido 2 ligações do escritório e vários e-mails marcados como urgentes. Não se importou. Quer sentar um pouco? Perguntou Carolina apontando para o banco ao lado. Sofia tinha feito uma amiga e as duas estavam envolvidas em uma brincadeira cheia de correria e gritos animados. Rafael sentou-se. Eles observaram Sofia juntos em um silêncio confortável. Ela gosta muito de você, disse Carolina depois de um tempo. Eu gosto muito dela. E de mim? As palavras escaparam antes que ele pudesse se conter. Carolina virou-se para olhá-lo, a expressão indecifrável. Rafa? Desculpa, foi demais. Não, ela disse devagar. Só foi inesperado. A gente mal se conhece. Então vamos mudar isso. Me conta sobre você. As coisas reais, não só o superficial. Carolina ficou em silêncio por um momento, observando a filha brincar. O que você quer saber? Tudo. Onde você cresceu com o que sonha porque é tão gentil com estranhos. Ela riu de leve. É muita coisa. Temos tempo. Então, ela contou sobre ter crescido em uma cidade pequena do interior, sobre ter se mudado para a capital para estudar e não ter concluído a faculdade, porque engravidou sobre o pai de Sofia, que foi embora antes de ela nascer, sobre trabalhar em vários empregos para conseguir pagar as contas, sobre a solidão de ser mãe solo em uma cidade cheia de gente. Mas não estou pedindo pena, disse com firmeza. Eu tenho uma filha linda, um teto sobre nossas cabeças. Somos saudáveis, somos felizes. Isso é mais do que muita gente tem. Você é extraordinária, disse Rafael. Eu sou comum, só faço o que precisa ser feito. É isso que te torna extraordinária. Eles ficaram sentados enquanto a tarde avançava para a noite.
Sofia voltou depois cansada com a roupa suja de grama e um sorriso feliz. O Rafa pode vir jantar com a gente? Perguntou. Sofia, a gente não pode simplesmente se convidar para a vida das pessoas. Mas ele é nosso amigo, disse Sofia confusa. Amigos jantam juntos. Ela tem razão, disse Rafael. E eu adoraria se vocês me aceitarem. Carolina hesitou, depois assentiu. Tudo bem, mas já aviso, é só macarrão. Nada chique, parece perfeito. O apartamento delas era pequeno, mas limpo, decorado com os desenhos de Sofia e fotos de família. Rafael notou que não havia nenhuma foto do pai de Sofia, apenas Carolina Sofia e uma mulher mais velha que devia ser a mãe de Carolina. Enquanto Carolina cozinhava, Sofia mostrou o quarto a Rafael. Mais desenhos cobriam as paredes. Livros transbordavam de uma estante pequena. Brinquedos estavam organizados em caixas. Era o quarto de uma criança amada. O jantar foi simples espaguete com molho de pote, pão de alho e salada. Eles comeram em uma mesa pequena na cozinha, Sofia sentada entre os dois. Foi a melhor refeição que Rafael já tinha feito. Depois do jantar, eles jogaram jogos de tabuleiro. Sofia ganhou 3 vezes seguidas e comemorou cada vitória com danças elaboradas. Rafael fingiu estar devastado com as derrotas, fazendo-a rir. Quando Sofia começou a cochilar à mesa, Carolina a levou para a cama. Rafael se levantou para ir embora, mas Carolina o deteve. Obrigada, disse ela, por hoje, por fazê-la tão feliz. Ela me faz feliz, disse Rafael com sinceridade. Vocês duas me fazem. Eles ficaram parados na porta do apartamento, nenhum dos dois pronto para se despedir. Mesmo horário no próximo domingo? Perguntou Carolina. Estarei aqui. Dessa vez, quando Rafael voltou para casa, o lugar pareceu mais vazio do que nunca. Mas agora, ele tinha algo pelo que esperar. Domingo, o parque. Carolina e Sofia. Ele adormeceu com um sorriso no rosto. A mensagem chegou na manhã de terça-feira. O carro não está pegando. Talvez a gente tenha que faltar ao parque neste domingo. Desculpa. Rafael ficou olhando para o celular. Então ele fez uma ligação. Jerry, preciso de um favor. Na tarde de quarta-feira, o carro de Carolina já estava consertado. Ela lhe enviou uma mensagem confusa e grata. O mecânico disse que alguém já tinha pago. Foi você. Você precisa de um carro confiável por causa da Sofia. Por favor, aceita. Houve uma longa pausa. Obrigada. Mas, Rafa, você não pode simplesmente pagar tudo. Por que não? Porque... Eu não sei. Parece demais. Não é o suficiente. Não para tudo o que você me deu. Outra pausa. O que eu te dei? Ele não respondeu depois disso, mas ela também não recusou a ajuda. Rafael encarou aquilo como progresso. Na quinta-feira, ele mandou entregar livros no apartamento delas. Livros de capítulo para a Sofia, escolhidos com cuidado, de acordo com o que ela tinha contado que gostava. Nada caro ou sofisticado, apenas boas histórias. Naquela noite, Sofia ligou para ele sem fôlego de tanta empolgação. Rafa. Os livros chegaram. Tem um sobre pinguins. Ele ouviu a voz de Carolina ao fundo, provavelmente tentando impedir a ligação, mas ficou feliz que ela tivesse acontecido. Você gostou? Eu amei. A mamãe vai ler um para mim antes de dormir. Obrigada, obrigada, obrigada. De nada, meu amor. Quando Carolina pegou o telefone, a voz dela era suave, mas firme. Rafa, você precisa parar de comprar coisas pra gente. Por quê? Porque a gente não é um caso de caridade. Eu nunca pensei isso. Eu gosto de fazer coisas boas para vocês duas. Isso é tão errado assim? Ele ouviu o suspiro dela. Não é errado. É incrivelmente gentil. Não estou acostumada. Então se acostuma, ele disse baixinho. Na sexta-feira, ele pagou anonimamente a excursão escolar que Sofia faria ao Museu de Ciências. A escola mandou um bilhete dizendo que um doador generoso tinha coberto os custos para várias famílias. Carolina ligou para ele na mesma hora.
Como você ficou sabendo da excursão? A Sofia comentou no jantar Carolina. Por favor, deixa eu ajudar. Eu tenho mais dinheiro do que conseguiria gastar em 10 vidas. Deixa eu usar isso para algo que importe. Nós importamos para você. A voz dela estava baixa, quase um sussurro. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Tudo bem, mas sem mais surpresas. Se quiser ajudar com alguma coisa, me pergunta antes. Combinado. Combinado. Mas ele não conseguiu se conter completamente. Quando percebeu que a jaqueta de Carolina estava fina e já bastante gasta pelas chuvas constantes, mandou entregar uma nova leve e resistente à água, em um tom vinho profundo que ficaria lindo nela. Ela ligou naquela noite. Eu disse sem mais surpresas. Eu sei. Desculpa, mas tem chovido muito, e a sua jaqueta? A minha jaqueta está boa. Carolina, as noites estão ficando úmidas e frias depois da chuva. Por favor, fica com ela, nem que seja pela Sofia. Ela precisa de você bem. Houve uma longa pausa. Ele é lindo, como você. Rafael Carvalho. Você está flertando comigo. Está funcionando. Ela riu e o som fez o coração dele acelerar. Talvez. Os domingos no parque viraram rotina, depois os jantares de quarta-feira, depois mensagens aleatórias ao longo do dia. Rafael se pegava pensando em Carolina e Sofia o tempo todo, planejando pequenas surpresas, encontrando maneiras de facilitar a vida delas. Comprou sapatos novos para Sofia quando percebeu que os antigos estavam pequenos. Mandou compras de mercado para o apartamento quando Carolina comentou que o turno dela tinha sido reduzido e o dinheiro estava curto. Pagou a conta de luz quando as temperaturas caíram e ele sabia que os custos iriam subir. Todas as vezes Carolina protestou. Todas as vezes acabou aceitando com gratidão. Ela estava aprendendo a deixá-lo ajudar. Ele estava aprendendo o que significava se importar com alguém mais do que consigo mesmo. Numa noite depois do jantar em uma lanchonete simples que eles tinham começado a frequentar, Sofia adormeceu no banco. Carolina parecia exausta também, os turnos duplos marcados nas olheiras profundas sob os olhos. Deixa eu levar vocês para casa, disse Rafael. A gente pega o ônibus. Por favor, já está tarde. Você está cansada. Deixa eu ajudar. Ela o observou por um momento. Por que você faz tudo isso de verdade? Porque você me viu quando ninguém mais viu. Porque você convidou um estranho para sua mesa e mudou a minha vida. Porque cada minuto que eu passo com você e a Sofia me faz querer ser uma pessoa melhor. Rafa. Porque eu me importo com você, Carolina. Com vocês duas mais do que me importei com qualquer coisa em muito tempo. Ela estendeu a mão por cima da mesa e segurou a dele. A palma dela estava quente contra a sua. A gente se importa com você também. Não era uma declaração de amor, não era uma promessa de para sempre. Mas, por enquanto, era suficiente. Era o bastante. Fevereiro chegou com calor e chuvas de verão transformando a cidade em um cenário vibrante e úmido. Rafael se viu passando menos tempo no escritório e mais tempo com Carolina e Sofia. A secretária percebeu. O conselho administrativo percebeu. Ele não se importou. O senhor está diferente ultimamente, senhor Carvalho, disse Dona Beatriz certa manhã trazendo o café. Diferente como mais feliz. O senhor até sorriu para o segurança hoje cedo. Será que ele tinha sido tão fechado antes assim? Provavelmente. O trabalho tinha tomado tanto dele que ele tinha esquecido como ser humano. Estou aprendendo que existe mais na vida do que relatórios trimestrais, disse ele. Ainda bem. Já era a hora. Naquele fim de semana, a previsão indicava chuva e tempo fechado. Sofia estava fora de si de empolgação. A gente pode fazer um castelo de areia. O Rafa pode vir. Carolina mandou mensagem, planos para um dia chuvoso. Topa! Ele chegou lá antes mesmo da primeira gota cair. Eles passaram a manhã no parque construindo não apenas um castelo de areia, mas 3. Sofia insistiu que eles precisavam ser uma família. Carolina e Rafael
Trocaram um olhar por cima da cabeça dela, os dois pensando a mesma coisa, mas sem dizer nada, em voz alta. Rafael nunca tinha feito um castelo de areia antes. Sua infância tinha sido feita de professores particulares e colégios internos sem tempo para esse tipo de brincadeira simples. Carolina mostrou a ele como juntar a areia ainda úmida depois da chuva, como moldá-la com cuidado, para que não desmoronasse. Você leva jeito, disse ela rindo quando uma das partes do castelo caiu pela terceira vez. Eu sou péssimo nisso. Mas você está tentando. É isso que importa. Sofia apareceu com gravetos, tampinhas e pedrinhas para decorar, dando uma personalidade a cada parte do castelo. A maior era o pai, a do meio era a mãe, a menor era a criança. Igual a gente disse ela, e então pareceu perceber o que tinha dito. Quer dizer não que a gente seja... Eu sei o que você quer dizer, meu amor, disse Rafael com carinho. E eu gosto disso. Eles ficaram ali até Sofia ficar cansada, com os dedos enrugados, de tanto brincar na areia molhada. Depois voltaram para o apartamento de Carolina para se secar, trocar de roupa e tomar um suco gelado enquanto a chuva diminuía lá fora. Rafael já tinha ido lá vezes suficientes para saber onde ficava tudo. Ele preparou o chocolate enquanto Carolina ajudava Sofia a tirar a roupa molhada. Eles se moviam com naturalidade pela cozinha pequena, confortáveis um com o outro, como se fizessem aquilo há anos e não há poucas semanas. Marshmallows extras exigiu Sofia ao voltar com roupas secas e pantufas felpudas. Marshmallows extras, concordou Rafael colocando vários. Eles se sentaram juntos no sofá para assistir a um filme escolhido por Sofia. Na metade, Sofia adormeceu entre os dois, a cabeça no colo de Carolina, os pés apoiados em Rafael. Ela apagou. Sussurrou Carolina, afastando o cabelo do rosto da filha. Quer que eu vá embora para você colocá-la na cama? Fica, por favor. Então ele ficou. Conversaram em voz baixa enquanto Sofia dormia, tomando cuidado para não acordá-la. Falaram de tudo e de nada. Carolina contou sobre o sonho de voltar a estudar. Rafael falou sobre a solidão do sucesso. Compartilharam segredos, medos e esperanças. Eu tenho medo, confessou Carolina, do quanto a Sofia está se apegando a você e do quanto eu estou me apegando também. Porque isso te assusta, porque as pessoas vão embora. Sempre vão. Eu não vou a lugar nenhum. Carolina, você diz isso agora, mas... E quando você se cansar? Quando a novidade passar, quando você lembrar que é um bilionário e nós somos só nós. Rafael moveu com cuidado os pés de Sofia e se aproximou mais de Carolina, segurando a mão dela. Vocês não são só qualquer coisa. Vocês são tudo as duas. Eu sei que isso é rápido, sei que talvez seja loucura, mas passei 40 anos sendo solitário, bem-sucedido e infeliz. Aí eu conheci vocês e de repente lembrei como é se sentir vivo. Rafa, eu não estou pedindo promessas nenhum para sempre. Estou só pedindo uma chance de fazer parte da vida de vocês, de continuar fazendo bonecos de neve, comendo pizza, lendo histórias antes de dormir. Você pode me dar isso? Ela o encarou por um longo momento. Então se inclinou e o beijou. Foi um beijo suave e doce, com gosto de chocolate quente e esperança. Quando se afastaram, ela sorria. Sim, disse. A gente pode te dar isso. As semanas seguintes foram as mais felizes da vida de Rafael. Ele reorganizou a agenda para jantar com elas durante a semana. Nunca perdeu um domingo no parque. Leu histórias para Sofia por chamada de vídeo, quando não podia estar presente. Conheceu a mãe de Carolina, que veio passar um fim de semana. Ela foi cética no início, aquele homem rico na vida da filha. Mas quando viu como ele olhava para Carolina, como era gentil com Sofia, relaxou. Você as faz felizes, disse a ele enquanto Carolina e Sofia estavam no outro cômodo. Não estrague isso. Não vou, prometeu ele. O dia dos namorados chegou. Rafael queria fazer algo especial, mas não exagerado. Levou as duas a um aquário, sabendo do amor de Sofia por animais. Passaram horas observando pinguins tocando estrelas do mar
e aprendendo sobre a vida marinha. Para Carolina, ele fez uma doação em nome dela a um programa de alfabetização que ajudava adultos a concluírem o ensino médio. Entregou o certificado durante o jantar. Pensei que quando você estiver pronta para voltar a estudar isso, possa ajudar outra pessoa enquanto você se prepara. Ela chorou. Depois o beijou na frente de Sofia e de todo o restaurante sem se importar com quem estivesse vendo. Eu te amo, sussurrou contra os lábios dele. Foi a primeira vez que qualquer um dos dois disse aquilo, e não seria a última. Eu também te amo, respondeu Rafael em voz baixa. Os dois comemorou Sofia. Outros clientes sorriram e Rafael Carvalho, empresário bilionário, sentiu-se mais rico do que jamais se sentira na vida. Março trouxe chuva e os primeiros sinais da primavera. Trouxe também dúvidas. Carolina estava em seu pequeno banheiro, olhando para si mesma no espelho. Tinha emagrecido, havia olheiras sob os olhos, por ficar acordada até tarde com Rafael, por esticar a hora de dormir de Sofia, só para ter mais alguns minutos dos três juntos. O celular vibrou. Outra mensagem de Rafael. Bom dia, linda. Café mais tarde. Ela adorava as mensagens dele. Adorava o jeito como ele pensava nela ao longo do dia, mas ultimamente aquilo começava a parecer pressão. Como se ela estivesse se perdendo naquela relação, ficando dependente dele de maneiras que a assustavam. A voz da mãe ecoava em sua cabeça: nunca dependa de um homem, seja sempre capaz de se sustentar sozinha. Carolina tinha sido independente por tanto tempo, trabalhando em 2 empregos, criando Sofia sozinha, resolvendo cada problema por conta própria. E agora, Rafael estava ali consertando coisas, antes mesmo de ela perceber que estavam quebradas, pagando contas, comprando comida, facilitando a vida dela de 1000 maneiras. E ela estava apavorada. O que aconteceria quando ele fosse embora, porque as pessoas sempre iam embora? O pai de Sofia tinha ido. O próprio pai dela também. Todo homem em quem ela confiara tinha acabado indo embora. Ela não sobreviveria a perder Rafael. Pior ainda, ela não podia deixar Sofia sobreviver a isso. A filha já ligava para ele todas as noites, já desenhava os 3. Como uma família, já falava dele o tempo todo na escola. Elas estavam envolvidas demais, e tudo tinha acontecido rápido demais para Carolina perceber a tempo. Ela respondeu à mensagem. A gente pode conversar em algum momento hoje. A resposta veio imediatamente. Claro, está tudo bem, sim. Só preciso conversar. Eles se encontraram em uma cafeteria perto do apartamento dela. Rafael chegou antes e já tinha pedido a bebida favorita dela. O gesto feito para ser gentil tornou o que ela precisava dizer ainda mais difícil. Oi, disse ele sorrindo, mas então viu o rosto dela. O que aconteceu? Carolina sentou-se envolvendo a xícara quente com as mãos. Eu preciso te perguntar uma coisa e preciso que você seja sempre honesto comigo. O que estamos fazendo? Rafael. Ele piscou confuso. Eu não entendo. Para onde isso está indo? Porque tudo está acontecendo muito rápido, eu estou com medo. E não sei se consigo acompanhar. Carolina, eu te amo. Achei que você soubesse disso. Eu sei. Eu também te amo. Mas amor nem sempre é suficiente. Nós viemos de mundos diferentes. Você é bilionário. Eu sou uma mãe solo que trabalha como segurança. Isso não faz sentido. Faz todo sentido para mim. Faz mesmo. Ou isso é só uma fase para você? Uma pausa da sua vida real. Porque quando você voltar para aquele mundo... Rafael, onde isso deixa a gente, ele estendeu a mão para pegar a dela, mas ela recuou. A dor no rosto dele quase a fez desistir. Quase. Essa é a minha vida real, disse ele em voz baixa. Você e a Sofia às manhãs de domingo no parque, histórias antes de dormir, famílias de bonecos de neve. Isso é a coisa mais real que eu já tive. Mas por quanto tempo? Até você se cansar. Até o seu conselho administrativo te lembrar quem você deveria ser. Até alguém do seu mundo aparecer e se encaixar melhor. Isso não vai acontecer. Você não sabe disso.
E eu não posso deixar a Sofia se apegar mais. Não posso deixar a mim mesma ficar mais dependente. Eu preciso conseguir ficar de pé sozinha. Você já está de pé sozinha. Aceitar ajuda não te torna fraca, Carolina. Me torna vulnerável. E eu não posso me dar ao luxo de ser vulnerável. Não com uma filha para criar. Rafael se recostou na cadeira, assimilando o que ela dizia. Ela conseguia ver que ele pensava procurando as palavras certas. O que você está me pedindo para fazer? Aquele era o momento que ela mais temia. Eu preciso de espaço. A gente precisa de espaço só por um tempo para pensar, para entender se isso é realmente o que nós dois queremos. Eu sei o que eu quero, mas agora eu não sei mais. Tudo está rápido demais e eu estou me perdendo em você e isso me apavora. Quanto espaço eu não sei. Algumas semanas, talvez um mês. Eu preciso respirar, Rafael. Preciso lembrar quem eu sou sem você. Ela viu o instante em que as palavras a atingiram. Viu a dor passar pelo rosto dele, mas para crédito dele, Rafael não discutiu, não tentou convencê-la. Apenas assentiu devagar. Se é isso que você precisa, então é isso. Eu posso checar como vocês estão. Ter certeza de que estão bem. Talvez não de imediato. Vamos fazer uma pausa de verdade. Sem mensagens, sem ligações, só tempos separados. E a Sofia? Ela vai se perguntar onde eu estou. Carolina já tinha pensado nisso. Era o que mais a aterrorizava. Eu vou dizer a ela que você está muito ocupado com o trabalho, que precisa se concentrar na empresa por um tempo. Ela vai ficar magoada. Eu sei, mas ela vai ficar ainda mais magoada se você desaparecer depois. Assim é temporário, controlado. E se eu provar para você que não vou a lugar nenhum, se eu mostrar que isso é para sempre, então talvez a gente possa tentar de novo. Devagar, do jeito certo. Rafael se levantou. Parecia perdido, como um homem que acabara de ser informado de que sua casa estava pegando fogo. Eu te amo, Carolina. Isso não vai mudar, não importa quanto espaço você precise. Eu também te amo. É por isso que eu preciso fazer isso. Ele saiu sem dizer mais nada. Carolina ficou sentada sozinha com o café, lágrimas escorrendo pelo rosto, se perguntando se não tinha acabado de cometer o maior erro da vida dela. Naquela noite, quando Sofia perguntou onde Rafael estava, Carolina mentiu. Ele está muito ocupado com o trabalho, meu amor. Talvez não consiga vir por um tempo, mas vai ligar para a nossa história antes de dormir. Não hoje, querida. Ele tem muitas reuniões importantes. O rosto de Sofia desabou. Eu fiz alguma coisa errada, não, meu amor? Nunca. Isso não tem nada a ver com você. Então, por que ele não pode vir? Às vezes os adultos precisam de espaço. Isso não quer dizer que ele não te ame. Mas Sofia não entendia. Como poderia? Ela tinha apenas 6 anos, e o homem que havia se tornado como um pai para ela simplesmente tinha desaparecido. Carolina abraçou a filha, enquanto ela chorava, odiando a si mesma, mas acreditando que estava fazendo a coisa certa. Na mansão vazia do outro lado da cidade, Rafael estava sentado no escuro, segurando o desenho de giz de cera que Sofia fizera da família de bonecos de neve. E pela primeira vez, desde a noite de Ano Novo, ele se sentiu completamente sozinho de novo. O que você faria se tivesse que escolher entre proteger o seu coração e segurar o amor? Deixe um comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever para o próximo capítulo. Os dias sem Carolina e Sofia pareceram intermináveis. Rafael se jogou de volta no trabalho achando que isso ajudaria. Não ajudou. Cada reunião parecia inútil. Cada negócio soava vazio. Ele ia para o escritório e ficava encarando números que já não significavam nada. A senhora Dona o encontrou certa tarde sentado à mesa, mas sem realmente trabalhar. Senhor Carvalho, você tem a ligação com a Henderson em 5 minutos. Cancele. Senhor, essa é a 3ª reunião que o senhor cancela esta semana. Então que seja a 4ª. Eu não me importo com a Henderson. Não me importo com nada disso.
A senhora Dona sentou-se à frente dele, algo que nunca tinha feito em 15 anos. O que aconteceu? Eu perdi a única coisa que importava à mulher e à filha dela. Ele levantou o olhar surpreso. A senhora sabia. Claro que eu sabia. Você estava diferente, feliz e agora não está mais. Ela pediu espaço, disse que precisava de tempo para pensar. Você lutou por ela. Ela me pediu para não lutar. Pediu que eu respeitasse os limites dela. E é isso que estou fazendo. A senhora Dona suspirou. Respeitar limites é importante, Sr. Carvalho. Mas se afogar no seu escritório não é. Se você não pode tê-las agora, encontre outra coisa que importe. Algo que faça você se sentir como a pessoa que era quando as tinha. Ela estava certa. Ele sabia que estava certa. Naquela noite, Rafael dirigiu pela cidade sem rumo. Passou pelo parque deles, pela cafeteria onde Carolina havia partido. O coração dele pelo restaurante onde tinham comemorado o Dia dos Namorados. Então, viu uma placa, Centro Comunitário. Precisam-se de voluntários. Ele encostou o carro. O centro era antigo, mas bem cuidado. Lá dentro, crianças brincavam em uma sala grande, enquanto pais cansados se sentavam em cadeiras ao redor. Uma mulher com camiseta verde se aproximou. Posso ajudar? A placa dizia que precisavam de voluntários. Ela o analisou de cima a baixo, reparando nas roupas caras e nos sapatos bem polidos. Precisamos sim. Que tipo de voluntariado você procura? Não sei. Do que vocês precisam? Sinceramente, de tudo. Temos atividades depois da escola para crianças. Aulas de alfabetização para adultos, banco de alimentos, doação de roupas. Escolha. O que ajudaria mais? Ela sorriu. Alguém para ler para as crianças menores. Temos hora da leitura toda terça e quinta, mas nunca temos leitores suficientes. Ler como ele lia para Sofia. Eu posso fazer isso. Ótimo. Pode começar na próxima terça, estarei aqui. A terça-feira chegou. Rafael apareceu no centro comunitário de jeans e suéter azul. A sala de leitura estava cheia de crianças de 5 a 8 anos, todas ansiosas por histórias. Pessoal, este é o Sr. Rafael, disse a coordenadora. Ele vai ler para vocês hoje. As crianças o olharam de olhos arregalados. Rafael sentiu um momento de pânico. E se ele não conseguisse fazer aquilo sem Sofia? E se isso piorasse tudo? Então, um menininho da primeira fila levantou a mão. Você faz vozes diferentes para os personagens. Rafael lembrou de como lia para Sofia, afinando a voz para a princesa e engrossando para o dragão. Eu faço. As crianças comemoraram. Ele leu por uma hora, depois por outra. As crianças ficaram encantadas, rindo das vozes engraçadas, prendendo a respiração nas partes assustadoras, vibrando quando o herói vencia. Quando terminou, pediram mais uma história. Na próxima, ele prometeu. Se vocês estiverem aqui na próxima terça. Eles prometeram que estariam. Rafael começou a ir ao centro 2 vezes por semana, depois 3. Lia para as crianças, ajudava no banco de alimentos separando doações e montando caixas. Dava aulas de reforço para adultos estudando para o diploma do ensino médio, lembrando do sonho de Carolina de voltar a estudar. O trabalho era pesado e nada glamouroso. As costas doíam de carregar caixas. A voz ficava rouca de tanto ler. Ele chegava em casa exausto todas as noites, mas se sentia vivo. Certa noite, uma mãe jovem se aproximou dele após a hora da leitura. Obrigada, disse ela. Meu filho fala do Senhor a semana inteira, do Sr. Rafael e das vozes das histórias. O Senhor está fazendo uma diferença real na vida dele. Uma diferença de verdade, não em lucros trimestrais ou ações, mas na vida de uma criança. Obrigado por me dizer isso, Rafael respondeu. Ele começou a entender o que Carolina tentara lhe ensinar, que a gentileza importava, que estar presente importava, que aparecer de forma simples e constante podia mudar o mundo. As semanas passaram. Rafael manteve a promessa de não entrar em contato com Carolina.
Foi a coisa mais difícil que ele já fez. Algumas noites, escrevia mensagens, os dedos pairando sobre o botão de enviar antes de apagar tudo. Mas ele estava mudando, crescendo, tornando-se a pessoa que queria ser. Não porque alguém estivesse olhando, mas porque era o certo. Ele doou dinheiro ao centro comunitário o suficiente para ampliar os programas e contratar mais funcionários, mas continuou aparecendo pessoalmente, lendo, separando doações e ajudando no que fosse preciso. O dinheiro era fácil. Estar presente era o verdadeiro presente. Numa quinta-feira, enquanto lia para as crianças, ele ergueu os olhos e viu a senhora Dona parada à porta. Ela nunca tinha visitado o centro antes. Depois da leitura, aproximou-se dele. Eu segui você, admitiu. Queria ver o que você anda fazendo. Estou orgulhosa de você, Sr. Carvalho. Isso é um bom trabalho. É bom mesmo. Melhor do que qualquer coisa que já fiz nos negócios. Não desista dela, disse a senhora Dona em voz baixa. Uma mulher capaz de inspirar esse tipo de mudança em alguém, vale a pena lutar por ela. Ela pediu espaço. Espaço não significa para sempre. Quando chegar a hora certa, mostre a ela quem você se tornou. Naquela noite, Rafael voltou para sua casa grande e vazia, mas ela já não parecia tão vazia assim. Ele tinha um propósito agora, uma direção. Mesmo sem Carolina e Sofia, estava se tornando alguém que valia a pena ser. Só esperava que quando chegasse o momento, isso fosse suficiente. Sofia tinha parado de desenhar. Carolina percebeu primeiro quando a professora da filha ligou. Senhora dos Santos queria conversar sobre a Sofia. Ela anda muito quieta ultimamente, menos participativa em sala. Está tudo bem em casa. Está tudo bem, Carolina, mentiu. É só uma fase. Mas não estava tudo bem. Sofia chegou da escola e foi direto para o quarto. Mal tocou no jantar. Não ria mais dos desenhos animados e tinha parado completamente de desenhar. Carolina tentou conversar com ela. Filha, você não quer fazer um desenho? Talvez um de pinguins. Você ama pinguins. Não tô com vontade, murmurou Sofia. Então do que você tem vontade? De nada. Já fazia um mês desde que Carolina pedira espaço a Rafael. Um mês vendo a filha perder o brilho aos poucos. Um mês passando noites em claro se perguntando se tinha cometido um erro terrível. Achou que estava protegendo as duas a si mesma de se machucar. Sofia de se apegar demais, mas ao tentar evitar uma dor futura causou uma dor presente. E isso parecia infinitamente pior. Sofia, fala comigo, por favor. Por que o Rafael não vem mais? A pergunta que Carolina mais temia finalmente veio. Eu já te expliquei, meu amor. Ele está ocupado com o trabalho. Isso não é verdade, disse Sofia com a voz pequena mas firme. Você mandou ele ir embora. Eu ouvi você no telefone. O coração de Carolina afundou. Ela tinha sido cuidadosa em falar com Rafael quando Sofia estava na escola, mas devia ter comentado com alguém, talvez a mãe, e Sofia ouvira. Querida, eu fiz alguma coisa errada. É por isso que ele não quer me ver. Não, Sofia. Nunca. Isso não tem nada a ver com você. Então por que ele disse que nos amava? Disse que não ia embora, mas foi. Foi embora igual ao meu pai. A comparação atingiu Carolina como um golpe físico. Sofia nunca tinha falado do pai antes, nunca perguntara por ele. Carolina achou que ela era pequena demais para se importar. Estava errada. O Rafael não foi embora como seu pai. Seu pai foi embora antes de você nascer porque estava com medo, e foi egoísta. O Rafael foi embora porque eu pedi, porque eu estava com medo. Medo de quê? Como explicar medos de adulto a uma criança de 6 anos? Como fazê-la entender que, às vezes, o amor assusta mais do que a solidão? Medo de me machucar. Medo de depender de alguém que pudesse ir embora. Mas você mandou ele ir embora, então machucou ele. E me machucou. A verdade simples daquilo foi devastadora. Eu sei, meu amor. Sinto muito. Você pode pedir para ele voltar. Eu não sei se ele vai querer, mas posso tentar.
Carolina olhou para o rosto esperançoso da filha e percebeu que tinha sido egoísta. Tão focada em se proteger que esqueceu o que realmente importava à felicidade de Sofia e a dela própria se fosse honesta. Eu posso tentar, disse. Sofia a abraçou com força. Obrigada, mamãe. Naquela noite, Carolina pegou o celular. Apagou o número de Rafael dos contatos, mas ainda o sabia de cor. Começou a digitar uma mensagem várias vezes, apagando todas. Por fim, escolheu a honestidade simples. Sinto sua falta. A Sofia sente sua falta. Podemos conversar. Ela apertou enviar antes que pudesse mudar de ideia. A resposta veio 3 horas depois, quando Carolina já quase tinha perdido a esperança. Eu também sinto falta de vocês duas. Quando e onde eles se encontraram no parque, o parque deles onde tudo tinha começado. Era fim de tarde de um domingo, o horário em que costumavam se encontrar toda semana. Carolina se perguntou se Rafael tinha escolhido de propósito. Ele já estava lá quando ela chegou sentado no banco deles. Levantou-se ao vê-la e a respiração de Carolina falhou. Ele parecia diferente e cansado talvez, mas também sereno, como se tivesse encontrado algo durante o tempo afastados. Oi, ela disse. Oi. Sentaram-se juntos no banco, mantendo uma distância cuidadosa. Como você tem estado? Perguntou Carolina. Ocupado. Tenho feito trabalho voluntário num centro comunitário do outro lado da cidade, lendo para crianças, ajudando no banco de alimentos. Isso é maravilhoso, Rafael. É por sua causa e da Sofia. Vocês me ensinaram que existe mais na vida do que trabalho, que a gentileza importa, que estar presente para as pessoas importa. Os olhos de Carolina se encheram de lágrimas. Me desculpa mesmo por ter te afastado. Eu estava com medo, eu entendo isso. Mas eu te machuquei. E machuquei a Sofia. Ela parou de desenhar Rafael. Por um mês inteiro não desenhou um único desenho. Ele viu a dor atravessar o rosto dele. Ela está bem. Ela está triste. Sente sua falta. Acha que você foi embora por causa dela. Meu Deus, não. Nunca. Ele se virou totalmente para Carolina. Carolina, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não vou a lugar nenhum. Só se você me mandar ir. Eu te amo. Eu amo a Sofia. Isso não mudou e não vai mudar. Como você pode ter certeza, porque passei o último mês tentando viver sem vocês, e tudo o que isso fez foi me deixar ainda mais certo. Vocês não são uma fase. Não são uma distração. Vocês são meu lar. Carolina chorava agora sem tentar esconder. Eu fui tão estúpida. Achei que estava nos protegendo, mas só machuquei todo mundo. Você estava protegendo seu coração. Não há nada de estúpido nisso. Você pode me perdoar, Rafael se aproximou, diminuindo a distância entre eles, e segurou as mãos dela. Não há nada a perdoar. Mas Carolina, se formos tentar de novo, precisamos fazer do jeito certo. Nada de me afastar quando ficar com medo. Nada de fugir do que temos. A gente conversa. A gente resolve juntos. Você consegue fazer isso? Ela assentiu. Consigo. Eu vou. Eu prometo. Então sim, podemos tentar de novo. Ela o beijou ali mesmo, no banco do parque, onde costumavam ver a Sofia brincar. Quando se afastaram, os dois sorriam entre lágrimas. Você pode vir jantar hoje à noite? Perguntou Carolina. A Sofia vai adorar te ver. Eu adoraria. Aviso justo, ela vai te dar um abraço tão forte no momento em que te vir. Estou contando com isso. Eles ficaram sentados juntos mais um tempo, mãos entrelaçadas, observando o sol se pôr sobre o parque. Amanhã teriam que pensar nos detalhes, como equilibrar o mundo dele com o dela, como construir algo duradouro a partir de algo que tinha começado tão rápido. Mas naquela noite bastava estarem juntos de novo, completos. Sofia coloria na mesa da cozinha quando ouviu a batida na porta. Eu atendo, disse Carolina, mas Sofia já corria. Ela escancarou a porta e congelou. Rafael. Ele se ajoelhou para ficar à altura dela. Oi, meu amor.
Eu senti sua falta. Sofia se lançou nele, abraçando-o pelo pescoço com tanta força que ele quase não conseguiu respirar. Você voltou. Você voltou. Me desculpa por ter ido embora. Isso nunca foi o que eu quis. A mamãe disse que foi ela que mandou você ir embora. Sua mamãe estava tentando fazer o que achava melhor, mas a gente conversou e resolveu. E se você concordar, eu gostaria de voltar a fazer parte da vida de vocês. Sofia se afastou um pouco séria. Você promete que não vai embora de novo? Eu prometo. Mesmo se você ficar brava, mesmo se as coisas ficarem difíceis, mesmo assim. Tá bom. Ela o abraçou de novo. Eu senti tanta sua falta. Eu também senti a sua, meu amor. Mais do que você imagina. Carolina apareceu à porta sorrindo para os dois. Sofia, por que você não mostra ao Rafael no que estava trabalhando? Sofia pegou a mão dele e o puxou até a mesa da cozinha. Ali, havia um desenho em andamento, 3 figuras de mãos dadas, um homem, uma mulher e uma criança. Somos nós, explicou Sofia. Eu queria terminar antes de você voltar, mas a mamãe te chamou hoje, então não deu tempo. Está perfeito, disse Rafael com a voz rouca de emoção. O jantar foi simples. Carolina fez espaguete, a mesma refeição do primeiro jantar que tiveram juntos meses antes. Eles comeram e conversaram e aos poucos o constrangimento desapareceu. Aquilo era eles. Aquilo era lar. Depois do jantar, Sofia insistiu que Rafael lesse uma história antes de dormir. Os 3 se acomodaram na caminha dela. Sofia entre Carolina e Rafael, enquanto ele lia um dos livros que tinha dado a ela. No meio da história, Sofia adormeceu. Carolina e Rafael ficaram ali por um momento, observando-a respirar. Eu escrevi uma carta para você, murmurou Sofia meio dormindo. A mamãe tem. Carolina e Rafael trocaram olhares. Na sala, depois de colocar Sofia na cama, Carolina tirou um envelope da bolsa. Ela escreveu isso há 2 semanas. Encontrei escondido no quarto dela. Eu ia te entregar amanhã se hoje não tivesse dado certo. Rafael abriu. A letra era cuidadosa, a ortografia criativa. Querido Rafael, eu sinto sua falta. A mamãe está triste. Eu estou triste. Você pode voltar, eu prometo ser boazinha. Não vou fazer você me empurrar no balanço por muito tempo. Vou comer todos os meus legumes. Vou dormir na hora certa. Por favor, volta. A gente precisa de você. Com amor, Sofia. As mãos de Rafael tremiam enquanto lia. Ela acha que fez algo errado. Eu disse que não, mas ela tem 6 anos. Não entende as complicações dos adultos. Eu preciso garantir que ela saiba que nada disso foi culpa dela. Nós vamos fazer isso juntos. Eles conversaram até tarde da noite, fazendo planos de verdade desta vez. Rafael viria jantar 3 noites por semana. Os domingos no parque voltariam. Iriam devagar, mas seguiriam em frente, não para trás. Eu quero te apresentar ao meu conselho administrativo, disse Rafael. Quero que eles saibam que minha vida mudou, que minhas prioridades mudaram. Você tem certeza? Eu não quero causar problemas no seu trabalho. Você não está causando problemas, está resolvendo. Eu era miserável antes de te conhecer, bem-sucedido e miserável. Agora continuo bem-sucedido, mas sou feliz. Eles precisam entender que a segunda coisa importa mais. E se eles não nos aceitarem, então eles podem encontrar um novo CEO. Carolina ficou olhando para ele. Você largaria tudo por nós, por mim, pela Sofia, num piscar de olhos. Eu nunca te pediria isso. Eu sei. E é uma das razões pelas quais eu te amo. As semanas que se seguiram foram diferentes de antes. Mais lentas, mais intencionais. Eles falavam sobre os medos em vez de escondê-los. Quando Carolina se sentia sobrecarregada, contava a Rafael e os dois resolviam juntos. Rafael os apresentou aos colegas. Alguns ficaram surpresos, outros foram críticos, mas a maioria ficou feliz por ele, especialmente a senhora Chen, que imediatamente criou um vínculo com Sofia, por causa do amor em comum por documentários sobre pinguins.
Carolina começou a fazer aulas noturnas online, caminhando para concluir o ensino médio enquanto Rafael ajudava na rotina de dormir da Sofia. Conciliar trabalho, estudo e maternidade era difícil, mas agora parecia possível. Ela não estava mais sozinha. Certa noite, Rafael chegou para o jantar com um anúncio. Eu estive pensando, disse ele. O centro comunitário onde faço voluntariado precisa de mais recursos. E se a gente criasse uma fundação, você e eu, para ajudar pais e mães solos a voltarem a estudar e apoiar programas comunitários, fazendo um bem real com o dinheiro que eu venho acumulando. Uma fundação. Você poderia administrá-la quando terminar a escola se quiser. Seria o seu sonho, Carolina, ajudar pessoas a fazer a diferença, só que em uma escala maior. Ela ficou sem palavras por um instante, depois assentiu. Eu adoraria. Tem mais uma coisa. Rafael tirou uma caixinha do bolso. A respiração de Carolina falhou. Rafael, espera, deixa eu terminar. Ele abriu a caixa. Dentro havia um anel lindo com uma pedra azul simples. Isso não é um anel de noivado. Ainda não. Nós não estamos prontos para isso, eu sei. Mas é um anel de promessa. Uma promessa de que estou nisso a longo prazo. De que não vou a lugar nenhum. De que estamos construindo algo real juntos. É lindo. Você aceita usá-lo como símbolo do que estamos construindo? Sim. Ela deixou que ele colocasse o anel em seu dedo. Sim, absolutamente sim. Sofia escolheu esse momento para entrar correndo na sala. Viu o anel e levou a mão à boca. Isso quer dizer que o Rafael vai ser meu papai, Carolina, e Rafael se olharam. Um dia disse Rafael, se você achar que está tudo bem. Está tudo bem para mim, disse Sofia solene. Então sorriu. Isso quer dizer que posso te chamar de pai. Você pode me chamar do que quiser, meu amor. Tá bom, pai. A palavra ficou no ar preciosa e perfeita. Tá bom, filha, respondeu Rafael. E Sofia deu um gritinho de alegria. Eles eram uma família agora. Não perfeita, não convencional, mas real, amorosa e comprometida. E isso era suficiente. 1 ano depois, o restaurante estava cheio exatamente como naquela primeira noite de Ano Novo. Mas desta vez, quando Rafael Carvalho entrou, a hostess o cumprimentou imediatamente. Senhor Carvalho, sua mesa está pronta. Por aqui, por favor. Na verdade, disse Rafael, você poderia nos dar um momento. Ele virou-se para observar a área de espera. Carolina e Sofia estavam ao lado dele, ambas com vestidos lindos. Carolina usava um vermelho profundo. Sofia verde. Elas tinham se tornado sua família em todos os sentidos que importavam. Mas aquela noite não era só sobre elas. Rafael viu quem procurava um jovem parado sozinho perto da porta, mudando o peso de um pé para o outro nervoso. A hostess já tinha passado por ele 2 vezes sem reconhecê-lo. Com licença, disse Rafael aproximando-se. Você está esperando uma mesa. Tenho uma reserva, mas disseram que está tudo lotado. Rafael conhecia bem aquele ritual. Já tinha vivido aquilo. Nós temos uma mesa. Gostaria de se juntar a nós. O rapaz pareceu confuso. Desculpa. A gente se conhece. Não, mas alguém me mostrou gentileza uma vez quando eu estava sozinho numa noite de Ano Novo. Eu gostaria de retribuir. Os olhos do rapaz se encheram de lágrimas. Obrigado. Você não faz ideia do que isso significa. Acho que faço. Eles jantaram juntos os 4. O jovem se chamava Tiago e era novo na cidade, estava no primeiro emprego depois da faculdade. Não tinha família por perto nem amigos ainda. Tinha temido passar o feriado sozinho. Isso é incrível, disse Tiago na sobremesa. Obrigado por me incluírem. Todo mundo merece pertencer a algum lugar, disse Carolina sorrindo para Rafael. Especialmente em noites especiais. Quando a meia-noite se aproximou, eles ficaram de pé juntos. Sofia segurou a mão de Rafael de um lado e a de Tiago do outro, formando uma corrente. 10, 9, 8... Rafael olhou para Carolina do outro lado da mesa. Ela tinha concluído o ensino médio 3 meses antes.
Na semana seguinte, começaria as aulas para se formar professora, financiadas pela fundação que tinham criado juntos. A fundação já tinha ajudado 12 pais e mães solos a voltarem a estudar. 3, 2, 1. Feliz Ano Novo. O barulho explodiu. Rafael beijou Carolina enquanto confetes caíam ao redor. Sofia abraçou os dois. Tiago observava sorrindo com um leve ar de emoção. Ei, disse Sofia para ele. Você parece triste. Você está sozinho? Perguntou Carolina com delicadeza. Não está tudo bem. Tiago se ajoelhou diante dela. Estou um pouco sozinho, sim. Mas hoje à noite, por causa de você e da sua família, eu não estou. Ainda bem. Ninguém deveria ficar sozinho na noite de Ano Novo. Depois do jantar, eles acompanharam Tiago até o carro. Se precisar de qualquer coisa, disse Rafael entregando-lhe um cartão amizade. Ajuda com trabalho ou o que for. Me liga. Por que você está fazendo isso? Rafael olhou para Carolina, para Sofia, para a vida que tinham construído a partir de um único gesto de gentileza. Porque alguém fez isso por mim uma vez e isso mudou tudo. Mais tarde em casa, depois que Sofia adormeceu, Carolina e Rafael sentaram-se no sofá. O que você fez hoje foi bonito, disse ela. Nós fizemos, corrigiu Rafael. Tudo isso começou porque você me viu, porque me convidou quando ninguém mais convidaria. Você viu alguém que precisava de gentileza, assim como eu vi o Tiago hoje. Sabe o que eu percebi? Passei 40 anos tentando ser bem-sucedido, construindo empresas, ganhando dinheiro, tentando provar que eu valia alguma coisa, mas era miserável porque estava sozinho. Aí você me mostrou que conexão é o que importa. Gentileza é o que importa. Amor é o que importa. Você me ensinou também que aceitar ajuda não é fraqueza, que deixar alguém entrar não significa perder quem você é, que o amor não precisa ser assustador. Nós somos bons juntos. Nós somos. Rafael tirou uma pequena caixa do bolso. Desta vez não era um anel de promessa. Eu sei que dissemos que esperaríamos, mas eu já esperei tempo suficiente. Carolina dos Santos. Você quer se casar comigo? Ela não hesitou. Sim, simples assim. Não precisei pensar. Estou pensando nisso há meses. A resposta sempre foi sim. Ele colocou o anel em seu dedo desta vez com um diamante simples que refletia a luz. Eles se beijaram e parecia voltar para casa. Contamos para a Sofia amanhã de manhã, perguntou Carolina. Ela já sabe, disse uma voz pequena no corredor. Os dois se viraram e viram Sofia espiando de pijama sorrindo. Você devia estar dormindo, disse Carolina. Eu ouvi vocês falando. Vocês não foram nada silenciosos. Rafael riu. Vem cá, meu amor. Sofia correu e pulou entre eles no sofá. Então você vai ser meu pai de verdade agora. De verdade mesmo. E a gente vai ser uma família. Nós já somos uma família, disse Carolina. Já faz um tempo. O casamento só deixa oficial. Posso usar um vestido verde? Você pode usar a cor que quiser. E a gente pode convidar o Tiago. Ele parece legal. Rafael e Carolina trocaram um sorriso. Podemos convidar o Tiago, concordou Rafael. Os três ficaram ali sentados no sofá planejando um casamento e um futuro. Lá fora, a cidade celebrava o Ano Novo. Dentro de casa, eles celebravam algo melhor, o encontro um do outro, a gentileza, a esperança e o amor. Celebravam segundas chances, novos começos. Celebravam família. 6 meses depois, eles estavam em um pequeno jardim cercados de amigos. A senhora dona chorava lágrimas de alegria. A mãe de Carolina estava lá orgulhosa e radiante. As crianças do centro comunitário compareceram animadas para ver o senhor Rafael se casar. Tiago também estava presente, não mais sozinho agora, com amigos feitos por meio dos eventos da fundação. Sofia entrou primeiro espalhando pétalas de flores em seu vestido verde vibrante. Depois, veio Carolina linda de vermelho caminhando em direção ao homem que um dia fora apenas um estranho solitário na entrada de um restaurante. A cerimônia foi simples.
Eles escreveram seus próprios votos. Eu prometo sempre te enxergar, disse Carolina. Nunca deixar você se sentir invisível ou sozinho. Escolher você todos os dias pelo resto das nossas vidas. Eu prometo estar presente, disse Rafael. Colocar o amor e a gentileza em primeiro lugar. Ser o pai que Sofia merece e o marido que você merece construir com você uma vida que importe. Eles se beijaram. Todos aplaudiram. Sofia os abraçou forte. E Rafael Carvalho, outrora um bilionário solitário, olhou para a esposa e para a filha. E se sentiu mais rico do que todo o dinheiro que já teve, porque finalmente tinha aprendido a verdade que Carolina sempre soube. A gentileza importa, a esperança importa, o amor importa. E quando você escolhe liderar com essas coisas, quando abre o coração para os outros, quando aparece e permanece presente, a vida se torna algo belo. Não perfeito, nem sempre fácil, mas belo. E isso era mais do que suficiente.